Olá, pessoal! Vamos hoje fazer um vídeo especial falando sobre o vinho, né? O beber vinho. Será que o vinho é pecado, né? Beber vinho é pecado ou não é pecado? O que a Bíblia fala sobre vinho? Talvez você já ouviu muitas pessoas falando sobre esse assunto e você ainda tem dúvidas a respeito disso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre a bebida alcoólica, em especial o vinho, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho do que era o vinho na época de Jesus. Muitas pessoas nós ouvimos falar que na época de Jesus o vinho não tinha álcool, né? Na verdade, o vinho era alcoólico, sim. Ele tinha muito álcool e o modo de fazer o vinho naquela época era muito diferente do modo de hoje. Era um modo completamente artesanal, né? Eles amassavam as uvas no lagar, um lugar que era chamado de lagar, que era pisado. Então, as pessoas pisavam naquelas uvas para extrair delas aquele suco que depois era fermentado e se transformava no vinho. Mas como a forma de fazer não era tão higiênica, não tinha tantos cuidados como hoje, então o vinho ele podia, né, conter neles muitas bactérias, trazer sujeiras e coisas que poderiam provocar doenças nas pessoas. Então, muitas vezes, também pelo gosto do vinho era diferente, o sabor do vinho era diferente, porque a forma de armazenamento, os recipientes eram diferentes dos de hoje. Então, era um sabor diferente. Então, eles tinham que, muitas vezes, misturar algumas coisas ao vinho para ele ser possível de beber. Algumas vezes eles eram fervidos devido, né, essa questão do medo da contaminação. Eles eram fervidos ou misturados com água, ou então misturados com mel, misturados com resina, até com algumas especiarias, para modificar, para ter um sabor mais agradável. Então, o vinho, ele era, sim, alcoólico, mas pelo esse fato dele ser misturado com outras coisas, poderia diminuir um pouco esse teor alcoólico do vinho, muitas vezes misturado com água, misturado com mel, com especiarias, e para ter um gosto mais agradável, né, ao paladar, para eles conseguirem beber o vinho. E muitas vezes, para conservar esse vinho também, eram acrescentados alguns produtos no vinho. Então, mas era um vinho alcoólico, né? A Bíblia fala sobre não vos embriagueis com vinho. Então, ou seja, como que, né, os apóstolos iriam dar essa orientação se o vinho não embriagava, se o vinho não tinha álcool? Por que então essa orientação de não vos embriagar com vinho? Então, nós vemos alguns casos, por exemplo, na Bíblia, de pessoas que se embriagaram desde lá do princípio, né? Como Noé. Noé construiu uma vinha, fez um vinho e ficou embriagado e ficou nu. Então, ou seja, desde lá do princípio existia sim o vinho alcoólico. Então, esse argumento de dizer que na época de Jesus o vinho não era alcoólico não é verdadeiro. Era um vinho diferente, porque a forma de fazer, de armazenar, era diferente da de hoje. Justamente porque eles não tinham tanta tecnologia para poder manter esse vinho de uma forma mais saudável, impedindo, né, a proliferação de bactérias e de micro-organismos nesse vinho. Então, ele tinha que ser misturado com outras coisas. Então, não era um vinho igual ao de hoje, mas a questão do teor alcoólico realmente ele é real. As pessoas bebiam vinho com álcool. Então, nós vemos desde a criação, né, depois no início mesmo do povo na terra, Noé embriagado e outras pessoas embriagadas. Então, ou seja, o vinho era alcoólico, sim. O vinho também era usado como uma bebida social, era uma bebida comum, né, no dia a dia, como a gente usa o suco ou outras coisas, eles tomavam vinho, então era muito mais comum o vinho do que hoje, né? Hoje nós bebemos o vinho, pelo menos aqui no Brasil,
em algumas ocasiões especiais, mas lá o vinho era usado com mais frequência nas festas nas casas das pessoas, então era uma bebida muito comum. Então a gente pode, primeiro a gente deveria falar, enfatizar sobre a questão da embriaguez e do alcoolismo, como que isso realmente é prejudicial para a nossa vida, né? A própria palavra de Deus, ela traz alguns ensinamentos que falam realmente sobre o perigo do vinho, o perigo do excesso do vinho, o excesso da bebida em geral. O vício de qualquer substância, inclusive da bebida, é extremamente negativo e traz muitas coisas ruins, né? Eu citei alguns aqui que nós vamos falar agora. O vinho em excesso, ele pode te levar à pobreza, né? A palavra de Deus diz: não se envolva com quem bebe muito vinho, com beberrão de vinho e com comilão de carne, porque aquele que come muita carne, bebe muito vinho, com certeza irá empobrecer. Então, o excesso de qualquer coisa pode levar uma pessoa à miséria. Então, você pode perder o que você tem por causa do vício. Então, o vício ele pode te empobrecer, ele pode fazer você perder tanto o seu trabalho quanto a sua família. Então, nós vemos muitas pessoas hoje que estão nas ruas, morando nas ruas, por causa do vício da bebida e das drogas. Então, o vício ele pode fazer você perder tudo que você possui. Então, o vício é muito perigoso. Aqui fala também sobre a embriaguez. A palavra de Deus diz que a embriaguez leva à libertinagem. A libertinagem é você ter uma vida desregrada, né? Você ter práticas fora do propósito de Deus, você fazer coisas que não convém, né, para quem é de Deus. Então, ele te leva à libertinagem, à falta de domínio próprio. A embriaguez, ela conduz a brigas, a tristezas, feridas em si e nos outros, problemas de saúde, mau comportamento, vergonha, escândalo, violência e mau exemplo. Então, ou seja, o excesso da bebida, ela pode ter muitos malefícios para a sua vida, principalmente para a sua família, para as pessoas que convivem com você, né? A sua saúde, né? Nós sabemos que hoje o excesso de álcool, ou até uma quantidade pequena de álcool, pode provocar doenças no fígado, doenças como câncer e outras doenças, né, no nosso corpo. O excesso de bebidas pode provocar e provoca muitas vezes problemas seríssimos nos casamentos, nas famílias. Nós vemos famílias desestruturadas, casamentos destruídos por causa do vício da bebida. Então, o vício da bebida é totalmente contrário a Deus. Deus abomina o vício de qualquer espécie. Qualquer vício não é de Deus e Deus não aprova. Principalmente o vício, que é uma coisa que destrói a sua família, destrói a sua saúde, destrói o seu convívio, destrói a sua vida financeira, os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus. Então, a Bíblia é totalmente enfática na questão da não embriaguez e contrária ao vício da bebida. O excesso de bebida te leva ao pecado. Então, muitas vezes você está embriagado, você perde o domínio, o controle das suas ações, das suas palavras, e muitas vezes você comete pecados por causa da embriaguez. A Bíblia fala que aquele que bebe muito imaginará coisas distorcidas, verá coisas estranhas. O vício, além de te levar ao pecado e de ser pecado, ele destrói o seu casamento. Então, ou seja, nós vemos muitas famílias destruídas por isso. Normalmente, né, o pai ou os pais, por estarem viciados, eles se agridem, eles violentam os filhos e abandonam seus trabalhos, e a vida totalmente destruída por causa do vício da bebida. Então, a Bíblia é totalmente contra o vício
e a embriaguez. Todas essas duas coisas são ruins. Aí talvez você pense assim, então é melhor não beber do que beber de se embriagar. De fato, se você é uma pessoa que nunca bebeu e prefere não beber, melhor ainda, né? Mas não podemos afirmar que seja pecado o uso moderado da bebida alcoólica, porque a Bíblia não diz que é pecado. Então, a gente não pode falar o que é aquilo, afirmar que Deus falou algo que ele não falou. A Bíblia é enfática em proibir o uso da bebida alcoólica para os nazireus, aqueles que têm voto, que fizeram votos de nazireu, eles eram proibidos a beber vinho e bebidas alcoólicas, e também os sacerdotes eram proibidos de beber qualquer tipo de bebida antes de ministrarem no templo. Então, ou seja, nesses casos, realmente a bebida era proibida. Mas no demais, nos outros casos, a Bíblia orienta, né, a moderação. Então, ela não proíbe. Então, vamos ver alguns versículos aqui que falam sobre isso. Não se embriagar. Lá em Efésios, capítulo